Bora que bora, então, para nossa quinta milionária especial hoje, né, gente? A terceira live de aquecimento. E hoje, a quinta milionária está diferente. Então, a nossa live hoje está especial. Para quem já acompanha a gente mais tempo, sabe que toda quinta-feira a gente faz aula gratuita aqui também, pelo Meet, para ajudar os donos de sorveteria. Mas hoje, em especial, a gente vai fazer uma live diferente, que é o quê? O aquecimento para o nosso evento Sorveteria 30K. Quem aí já está inscrito no nosso evento, quem aí está ansioso para participar do nosso evento, comenta aqui para mim. Comenta aqui ou reage aqui com um coraçãozinho, ou com uma estrelinha, para mim saber. Olha lá, o pessoal está animado. Então, bora que bora. E o tema da nossa live de hoje especial, né? A quinta milionária, é o que você precisa mostrar para vender mais na sua sorveteria. Então, hoje é o tema da nossa aula. Para quem não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, meu Deus, quem que é essa daí? Meu nome é Dalília, e junto com meu esposo Rangel, a gente cria conteúdo para ajudar os donos de sorveteria. E hoje a gente ajuda vários sorveteiros a conquistar uma sorveteria milionária com lucro e tempo, tá bom? Então, essa quinta milionária de hoje é uma aula especial, tá bom? É um aquecimento para o nosso evento Sorveteria 30K. Quem aí já se inscreveu? Quem está de fora não sabe o que é o evento que a gente vai fazer para tirar a sua sorveteria do modo sobrevivência e mostrar para você como que você pode faturar pelo menos 30 mil reais por mês, mesmo que hoje você esteja sem dinheiro, endividado, e mesmo que você esteja preso no operacional. Então, bora que bora. E hoje eu vou tocar nesse assunto que é mega importante, porque hoje muito sorveteiro me pergunta, Dalília, o que eu posto? O que eu preciso mostrar no meu Instagram? O que eu faço para chamar atenção? Quantas vezes eu preciso postar hoje? Preciso postar Reels? Preciso postar quantas vezes o Reels? Preciso contratar influenciador, gastar dinheiro com influenciador? E hoje, a maioria do sorveteiro tem essa dificuldade. Hoje, muitos donos de sorveteria têm essa dificuldade de postar. Então, hoje você vai entender como que você pode aí se diferenciar, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque muito sorveteiro hoje vê o marketing de uma maneira. O pessoal que está com o telefone ligado aí, se puder desativar, gente. Isso, obrigado. E hoje muito sorveteiro vê isso. Ele associa muito como, eu preciso vender mais. Eu tenho que postar no Instagram. Eu preciso fazer marketing. Vou para o Instagram, vou ter que postar. Eu preciso de mais seguidor, porque se eu ter mais seguidor, vou ter mais venda. Se eu fazer um vídeo viral, vou ficar muito conhecido, vai aumentar o movimento da minha sorveteria. E hoje, muitos donos de sorveteria olham dessa maneira. Muitos donos de sorveteria têm esse comportamento de postar. Só que hoje você tem que olhar de uma forma diferente. Não é só dessa maneira que você vai conseguir atrair cliente. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, para você faturar ali, se você está faturando menos que 30 mil, existe outros caminhos também. Por quê? Porque hoje o sorveteiro vê o marketing só como o Instagram. Só que o Instagram é só uma ferramenta para você conseguir fazer um marketing. Só que tem outras formas de você conseguir fazer isso também. Existem outras formas. Por quê? Porque hoje talvez você vê o marketing só ali fazendo conteúdos no Instagram, divulgando ali no Instagram, só que tem outras maneiras de você fazer o marketing, que você não dependa só aí do movimento da rua. Não dependa só do movimento aí da sua sorveteria, só de quem passa aí na frente da sua sorveteria. Mas sim, você consegue fechar outras formas de marketing. E quais são essas formas que existem? Uma das formas principais aí para você se destacar na sua sorveteria não é ficar preso só no marketing, dependendo do Instagram, mas sim você aprender a fazer um marketing, o quê? Um marketing offline. E qual é esse marketing? Esse marketing você consegue fazer dentro da loja, ali no seu bairro, na sua base de clientes que já existe. Você consegue fazer ações com parcerias, ações em ocasiões específicas, não dependendo só do digital. Porque hoje, para uma sorveteria sair do modo sobrevivência, a prioridade é o quê? É gerar venda. Não é necessariamente ali ficar ganhando seguidor, dependendo só de um feed bonito, dependendo de uma viralização do vídeo, que muitas das vezes nem vai vender. Então, o objetivo hoje é você aprender, vender mais, não ficar preso no marketing que é o Instagram. Por que eu falo isso? Vamos colocar aqui a gente, por exemplo. Eu sei que hoje muitos sorveteiros têm dificuldade de aparecer. E ele fala assim, meu Deus, agora eu não vou chegar nos 30 mil porque eu tenho dificuldade em gravar conteúdo, tenho dificuldade em fazer vídeo para minha sorveteria, tenho dificuldade em postar stories. Só que eu vou trazer um assunto aqui que aconteceu com a gente lá atrás. Quando a gente abriu a sorveteria, até 70 mil reais,
a gente nem usava Instagram. Então, a gente não tinha um canal estruturado do Instagram para vender, não. A gente o quê? Usava e abusava ali do quê? Do marketing offline, que é outra tipo para você aproveitar a ocasião para vender mais na sua sorveteria. Então, a gente estava ali faturando em torno de 70 mil reais e não tinha nenhum Instagram estruturado ainda. Então, você não precisa necessariamente de ficar tão assim, ah, meu Deus, agora eu não sei postar, agora eu não sei divulgar, então não vou chegar nos 30 mil. Não, é possível você chegar nos 30 mil desde que você use a maneira certa, que é usar o marketing offline dentro da sua sorveteria. E isso ajuda demais. Então, o que você precisa entender? Que hoje, uma vez que você sabe fazer um marketing offline, sabe fazer ações de venda, você tem oportunidades para vender o ano todo. Então, uma vez que você entende isso, fica muito mais fácil de você vender. Não que o marketing digital, ali postar nas redes sociais, o marketing estratégico não vai fazer diferença. Faz sim para você vender. Mas hoje vai muito além para você conseguir chegar nos 30 mil mais rápido. Entende? Hoje, o sorveteiro que está ali faturando 30 mil, ele tem que entender que ele está no primeiro degrau. Então, muitas das vezes, o primeiro degrau é o mais difícil, que é ficar postando. Ah, meu Deus, o que eu vou postar essa semana? Por quê? Porque ele está na primeira fase. Então, a primeira fase é a estruturação do negócio. A primeira fase, muitas das vezes, você nem está preparado ainda para começar a postar, divulgar, fazer Reels viral. Não, a primeira fase dos 30 mil, você precisa abusar do quê? Do marketing offline, entende? Não, igual eu falei, não que o marketing online seja ruim, não é ruim. Se você aprender a fazer os dois, melhor ainda, tá? Mas uma vez que você consegue estruturar de uma forma correta dentro da sua sorveteria, fica muito mais fácil, fica muito mais claro para você. Então, em vez de você dar foco ali, eu tenho que criar conteúdo. Não, eu preciso gerar venda. Eu preciso de mais seguidor. Não, eu preciso de mais cliente. Eu preciso postar. Não, eu preciso fazer uma ação de venda. E quando a gente fala de postar conteúdo, a gente precisa entender o quê? Que para postar um conteúdo não é só você postar uma foto bonita, postar um Reels viral. Talvez isso nem gera venda para você, tá? Então, às vezes, você se preocupa demais, sendo que existem outras formas de você fazer ações na sua sorveteria que dão muito resultado. E quando eu falo dá muito resultado, é igual eu comentei aqui, para chegar nos 70 mil, a gente nem tinha Instagram estruturado ainda, a gente nem postava no Instagram. Então, não necessariamente você precisa ficar postando para chegar nos 30 mil. Não, você consegue chegar nos 30 mil de outras formas. Dalília, mas qual forma é essa que eu consigo faturar mais na minha sorveteria sem precisar ficar preso fazendo marketing online, sem precisar ficar preso postando? Hoje, dá para você fazer parceria, ações locais, fidelização, indicação, eventos dentro da sorveteria, ações dentro da loja para aproveitar os clientes que você já tem, aumentando o ticket médio, aproveitar datas comemorativas dentro da sorveteria. Todas as datas comemorativas você consegue aproveitar dentro da sorveteria. Então, uma vez que você entende isso, fica muito mais fácil. Dalília, mas qual parceria? Hoje eu vejo sorveteiros aí perto de escola, perto de igreja, perto de mercado, e não explora isso, não sabe fazer parceria. E uma das coisas que foi fundamental para a gente conseguir ter mais cliente, ter uma base grande de cliente, foi justamente isso, aprender a fazer ações como parcerias. Então, isso ajudou demais a gente conseguir uma base de cliente. Fazer ações de fidelização. Então, a gente passou uma ação bem legal para os nossos alunos, que foi uma ação de fidelizar através do cartão fidelidade. Mas cartão fidelidade todo mundo faz e não tem resultado. Só que a gente fez diferente. A gente fez um cartão fidelidade pensando no ticket médio da sorveteria. Então, são ações que você vai fazendo na sua sorveteria para aproveitar ao máximo, para que você não fique preso dependendo só de postar no Instagram. Dependendo, muitas das vezes, sacrificando ali, pensando, o que eu vou postar? E agora? O que eu faço para vender mais? Então, você fica perdido, colocando foco numa coisa que você precisa estruturar outra coisa antes para chegar nos 30 mil. Então, você precisa de mais cliente, não ficar decidindo, eu posto isso, eu posto aquilo, não. Você precisa focar no que vai trazer mais resultado para você. E muitas das vezes, uma parceria com comércios locais vai trazer mais resultado do que uma divulgação de forma incorreta postada no Instagram. Então, hoje, você precisa de mais do que? Vamos supor, eu preciso fazer uma parceria. Então, é uma ação que você precisa fazer dentro da sorveteria. Então, você precisa entender como que você monta uma ação estratégica para você aplicar na sua sorveteria que realmente traga resultado. Mas hoje
que eu posso, mas quais são as oportunidades que tem para mim explorar hoje? Hoje, se a gente for colocar o ano inteiro na sorveteria, a gente tem uma ferramenta que se chama calendário de postagem. Hoje, se você for organizar o ano todo da sua sorveteria, existe data comemorativa o ano todo para você explorar, tanto no online quanto no offline. Então, no offline, eu vou colocar aqui, tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, férias, aniversário da sorveteria. Hoje tem ali datas, muitas das vezes, regional de cada um. Muitas vezes a sua região faz festas comemorativas que dá para você explorar aí na sua sorveteria. Então, são ações que realmente traz resultado. Só que, quando você não tem um calendário de postagem, ou quando você não sabe fazer isso da forma correta, o que acontece? Você fica ali sobrecarregado na operação, muitas das vezes, chega a data, fica para cima da hora, não consegue ter material suficiente, você não comunicou uma ação de venda. Aí o que acontece? A data passa e a oportunidade de venda vai embora. Então, muitas das vezes, tem que ter essa percepção do que postar, ou de como postar para fazer diferente. Eu quero fazer um marketing, mas eu preciso entender como fazer esse marketing de forma correta para vender. Eu não sei fazer um marketing ainda, porque eu não cheguei nos 30 mil, então você precisa entender como estruturar a sua sorveteria para você aproveitar os calendários do ano com oportunidade de venda, para você vender mais nessas datas. Então, ao invés de você focar ali, meu Deus, eu tô desesperado, o que eu faço? O que eu faço para mim conseguir vender mais? O que eu faço de ação? Entenda uma coisa, você precisa entender qual é a sua prioridade. O que você faz diferente hoje para você focar na sua sorveteria? O que você precisa fazer para atrair cliente, para conseguir vender mais? Então, hoje, talvez você está mais preso no operacional, sem tempo. Muitas das vezes, você não tem tempo de ficar parando para fazer ações ali na sua sorveteria. Só que, quando você entende a sua prioridade para vender mais, aí sim você começa a focar no que realmente traz resultado. Então, muitas das vezes, o que você precisa é você estruturar um calendário anual para você executar ações que realmente traga resultado para você. Então, hoje, muitos sorveteiros dão prioridade para outras coisas e começa ali, não dá foco no que realmente importa. Hoje eu vejo muito sorveteiro trabalhando sozinho ou com a esposa e não consegue separar as funções dentro da sorveteria, não consegue ter tempo para planejar, criar ações, realmente pensar no que vai ter resultado, não tem tempo para executar essa ação, muitas das vezes não sabe nem precificar uma ação dentro da sorveteria. Só que você tem que entender que você, uma vez que você organiza uma ferramenta, como, vamos supor, o calendário de postagem que a gente tem, fica muito mais fácil, porque você se planeja antes, executa antes. Só que, muitas das vezes, criar essa ferramenta do zero, às vezes ali demora, cansa, ou talvez dá prioridade e vai fazendo outras coisas. Só que não é assim, você tem que parar e dar foco no que realmente vai trazer resultado. Muitas das vezes um calendário de postagem, um planejamento, um modelo correto, você organizar os roteiros antes de começar, você ter ferramentas prontas para te auxiliar, a execução fica muito mais simples. Então, eu entendo que é muito desafiador para o sorveteiro ainda que está ali no primeiro nível. A gente fala que o primeiro nível é até 30 mil. Pensar em tudo isso. A gente entende que muitas das vezes é corrido, a rotina é cansativa. Só que uma vez que você começa a executar isso e começa a se organizar para quando você for começar a fazer ações na sua sorveteria, fica muito mais fácil. E como eu falei, tem muitas ações que dá para você fazer no offline e muitas ações que dá para fazer no online. Só que você não vai conseguir executar todas de uma vez se você não tiver um planejamento de execução. Porque hoje talvez a data chega, tá ali na correria, inventa qualquer coisa em cima da hora, muitas das vezes é copia do concorrente, muitas das vezes não dá tempo de fazer, então acaba não saindo. Então a lógica para você executar é diferente. Primeiro, você tem que antecipar a ação, planejar, usar a ferramenta que tem, executar, e aí a venda sai. Aí você tem uma oportunidade para aproveitar. E quando você começa a fazer isso, fica muito mais fácil. Então, eu vejo que hoje o sorveteiro que não fatura 30 mil por mês, ele está ali muito sobrecarregado na operação e não consegue pensar em todas as coisas ao mesmo tempo.
E eu falo isso porque acontecia isso comigo lá atrás. Eu ia lá, postava uma foto do nada, ninguém entendia nada, não gerava venda, não gerava conversão, não gerava, muitas vezes, nem visualização, que hoje muitos sorveteiros se questionam, né? Ah, eu tô postando, não dá retorno. Ah, eu posto, mas ninguém pede. Ah, eu só tô passando mico nas redes sociais. Então, isso frustra. Para muitos sorveteiros, isso frustra. Só que uma vez que você sabe fazer de forma correta, vai ficando mais leve de executar, vai ficando mais fácil. Então, não é que não pode postar, não é que não é bom fazer marketing, é bom. Mas para quem fatura menos que 30 mil, tem que se preocupar em outras coisas na sorveteria. Como fidelizar ali dentro da sorveteria, como aumentar o ticket médio dos clientes que já tem, como fazer uma precificação certa dentro da sorveteria, como planejar um calendário para que quando você for executar uma ação, realmente traga resultado. Igual eu comentei aqui, tem muitas ações que dá para fazer o ano inteiro, tanto no online quanto no offline. Então, são ações que realmente trazem resultado para você. Então, uma vez que você aprende a fazer, fica muito mais fácil. Você não quebra a cabeça, você não vai ali decidindo no supetão, você não vai fazendo no achismo, fica muito mais claro. Foi assim para mim lá atrás. Então, hoje, não fique se prendendo. Ah, eu preciso... Tô desesperado, o que eu posto? Eu preciso o marketing online, o Instagram, o Reels viral. Então, talvez não é isso o caminho. Talvez você precise estruturar uma base antes, para aí sim você se preparar para ir no digital. Porque não adianta você ir para o digital sem saber o que você está fazendo. Porque não vai gerar venda, não vai converter. Hoje, quanto sorveteiro aí que tem 300, 400 visualizações no Stories, mas não consegue gerar venda? Por quê? Porque não tem estratégica, não tem ferramenta. Às vezes está postando por postar e não vê isso como uma oportunidade de venda. Então, fica muito mais difícil. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, vocês têm muita oportunidade durante o ano todo para você lucrar, para você vender mais. Só que, para isso, você precisa de planejamento e ferramentas prontas para te auxiliar. E o que eu estou trazendo isso como um conceito geral para você? Que é uma das coisas que a gente vai falar no evento que a gente vai fazer para o sorveteiro, o evento gratuito. Como você chegar nos 30 mil. É mais fácil. Então, você vai entender como que você pode fazer isso. São uma das coisas que a gente vai falar no evento, que é o quê? É você entender o efeito ocasião, que é uma das 4 alavancas para você atrair mais cliente. Quais são as ocasiões específicas? Datas especiais, datas comemorativas que você faz na sua sorveteria para que realmente gera venda, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Pode comentar aqui para mim no chat, tá bom? Então, uma vez que você começa a transformar ocasiões em motivo para o cliente comprar, fica muito mais fácil. Uma vez que você se planeja com antecedência, fica muito mais claro. Concorda comigo? Uma vez que você evita começar do zero, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você já entende o que está fazendo. Uma vez que você tem ferramentas para te auxiliar, fica muito mais fácil. Para nós foi muito mais fácil. Porque antes a gente postava uma foto, achava que ia trazer retorno, e não trazia. Tanto é que o nosso maior faturamento ali, quando a gente começou até os 30 mil, foi o quê? Foi parcerias estratégicas, foi ali saber fazer ações para aumentar o ticket médio. Então, coisas que trouxeram resultado para a gente. Ah, Dalília, mas eu quero postar, mas eu não tenho ideia de como fazer. Então, no evento, a gente vai entrar mais como você pode aproveitar ocasiões para vender mais na sua sorveteria. Então, você vai entender ali na aula 1, a gente vai trazer ali 4 alavancas para você atrair mais cliente e vender mais na sua sorveteria. Vou aprofundar mais, vou trazer mais conteúdo, porque eu vejo que o sorveteiro se preocupa demais hoje. O que eu posto, o que eu falo, como eu falo, mas muitas das vezes não tem nenhum Instagram estruturado. Entendeu? Então, tá um passo antes aí, principalmente o sorveteiro que está iniciando, tem dificuldade ali na sorveteria e não está conseguindo ver isso uma ocasião para vender, tá? Então, quero trazer muito isso no evento que a gente vai fazer. Lembrando que, para quem estava lá no Instagram com a gente, na aula 1, na live 1, né, do aquecimento, a gente falou sobre a aparência e produto, qual que é mais importante, você não decidir no achismo, você precisa tomar decisões baseadas ali em ferramentas específicas para você fazer isso. A gente falou ali do benefício do ponto. Se você não assistiu a aula 1, vai lá no nosso Instagram, por enquanto está salvo. Na aula 2, na live 2 de aquecimento, a gente falou como tirar sua sorveteria do vermelho. Ali você viu ali a importância de você enxergar os números da sua sorveteria, realmente ver e ter a noção como eu tiro a minha sorveteria do vermelho, o ponto de equilíbrio, a gente falou sobre isso na live 2 do aquecimento, tá lá no Instagram também. E hoje eu trouxe aqui para vocês não apenas depender do Instagram,
mas você se planejar com ferramentas prontas para você executar vendas. Então, percebe para você que hoje o problema que você está passando tem como melhorar. Fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Só que às vezes é tanta coisa na cabeça que a gente não consegue ter saída, ter ideias, ter motivação. Então, no evento, a gente vai trazer para vocês bastante isso: ideias, motivação, dicas, teorias, ferramentas para vocês olhar e ver como executa, para vocês replicar na sorveteria de vocês também. Porque hoje a gente vê que faz diferença, principalmente para o sorveteiro que está iniciando. Então, que precisa ali sair do modo sobrevivência, precisa ali caminhar para os 30 mil com lucro. Quando a gente fala ali 30 mil do jeito certo, é 30 mil com lucro, porque hoje tem muitos sorveteiros que faturam 30 mil, mas a conta não fecha, passa o mês no vermelho. A gente viu lá na Live 2 tantos comentários do sorveteiro falando: eu faturo 30, mas cadê o dinheiro? Como que eu faço para enxergar esse dinheiro? A gente falou lá que você precisa ver os números, você precisa entender. Ah, mas meu contador faz isso para mim. Não, mas você precisa entender também. Você precisa saber o que está acontecendo para você tomar decisões mais assertivas, mais certeira. E durante o evento a gente vai aprofundar mais nisso. Então é muito importante você já colocar o celular para despertar. Na segunda-feira, às 19 horas, vai ser ao vivo. Então já vou antecipar que o tema da aula vai ser as 4 alavancas para atrair mais cliente e vender mais na sua sorveteria. Então lá você vai ver o efeito ocasião, que é uma das 4 alavancas para você aproveitar as datas especiais para você vender mais na sua sorveteria. Lembrando que as aulas não vai ficar gravadas como ficou lá no Instagram, as lives, tá bom? Essa aula vai ser exclusiva às 7 da noite, na segunda-feira próxima, aí, dia 24, 25 e 26. Vão ser 3 dias de muito conteúdo às 7 da noite. Então, lembra aí de colocar o celular para despertar, se comprometa, porque por enquanto a gente está fazendo gratuito, tá bom? Então, é muito importante vocês participar, estar lá junto com a gente. A gente está aqui comprometido também para trazer muito conteúdo para vocês. Aqui, a nossa aula aqui é bem breve, então já passou 30 minutos aqui com vocês. Mas lá a gente vai aprofundar mais no conteúdo, porque realmente, para chegar nos 30 mil, sair do modo sobrevivência, mesmo que hoje você esteja sobrecarregado a operação, sem dinheiro, não é tão simples assim. Então, precisa de mais conteúdo, precisa de mais estratégia, precisa de quê? Você ter um entendimento do que realmente fazer na sua sorveteria. Hoje, bastante sorveteiro participa dos eventos que a gente faz e a gente gosta muito de fazer. Então, eu espero vocês lá, esteja lá com a gente, não perca a oportunidade. Deixa eu ver aqui que tem comentários aqui no chat. A live 1 e 2 está no YouTube? Não, a live 1 e 2 do aquecimento está lá no Instagram. Essa é a terceira live de aquecimento, tá bom? E as aulas oficiais começam segunda, terça e quarta da semana que vem. Você faz algum marketing offline na sua sorveteria para a data dia 7 de setembro da independência do Brasil? Da independência a gente não costuma fazer. Geralmente a gente faz só ali uma taça com desconto, mas nada muito elaborado não. Agora, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, Natal. Então, percebe para você ver que tem uma variedade muito grande para explorar na sorveteria. Aniversário da sorveteria. Então, isso ajuda demais, demais. Então, uma vez que você consegue estruturar de forma correta, você começa a vender mais. Deixa eu ver, no dia 15 de setembro, que tipo de estratégia para usar para conquistar cliente? A gente vai falar isso na aula 1, como você aproveitar ocasiões para atrair mais cliente, tá bom? Vai ser uma das 4 alavancas que a gente vai mostrar na aula 1. Mais alguma pergunta aqui, pessoal do chat? Mais alguma perguntinha? Bastante sorveteira aqui comigo. Deixa eu ver aqui o pessoal. Qual é o caminho do Instagram? É isso? Qual o caminho do Instagram? O caminho do Instagram é você aprender a usar estratégias especiais para você aplicar na sua rede social. Hoje a gente está falando ali de chamada para ação, é uma estratégia. Hoje, publicar um link de forma correta, fazer um CTA com direcionamento, a gente fala de estratégia para postar no Instagram. E hoje, não adianta fazer um vídeo viral se você não tiver um Instagram estruturado, tá bom? Tem alguma assessoria para o iFood? Na aula 3, vocês vão ver vou dar um spoiler aqui, vai ter algo muito especial para quem trabalha com delivery. Quem trabalha com delivery e quer lucrar mais no delivery? Onde encontrar o resumo da lista dessa estratégia? A gente vai falar nas aulas, tá? Eu vou aprofundar mais nas aulas, tá bom? Lá a gente vai passar todo o material para vocês, para quem estiver no grupo exclusivo, tá bom? Eu comecei a fazer sorvete artesanal aqui em casa essa semana. Parabéns, Thaís. Vendo
3 e 4 quilos por mês. Não tem impacto no meu marketing, por enquanto. Então, é muito importante você aprender, Ignácio, aprender a estruturar o offline primeiro. Aí depois você parte para o online já com mais clareza, mais certeza. Consigo abrir minha sorveteria com 20 mil? Depende muito do local que você vai abrir. A gente sempre fala de fazer um planejamento correto para você abrir, escolher o ponto correto. Na aula 1, a gente vai mostrar para você, Neto, vai mostrar para vocês que estão aqui uma ferramenta que a gente usa para realmente tomar a decisão mais assertiva na escolha de ponto, tá bom? E saber, né, se realmente está num ponto correto, vocês que já têm sorveteria. Vou aguardar, muito bom, Roberta. Mas espero crescer muito mais. Isso aí. Que dia que é esse curso? Lembrando que, gente, é gratuito, tá? É segunda, terça e quarta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, fica mais fácil. O pessoal que tá perguntando, que tá com dúvida. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Pode mandar as perguntinhas aqui, pessoal, já que eu leio. Deixei aqui, ó. Vai ser essa página aqui, tá? Para você se inscrever. Então, vai ser dia 24, 25, 26 de agosto, tá? Sua sorveteria faturando 30 mil por mês, mesmo que hoje você esteja sem dinheiro sobrecarregado da operação. Lembrando que é 100% online, gratuito, às 7 da noite, tá bom? Você coloca o nome, o e-mail e o WhatsApp. Lembrando que coloca certinho aqui para vocês conseguirem se inscrever, tá? Coloca o nome certinho, aí vocês vão clicar aqui em concordo e garantir minha vaga. É gratuito, tá? Mas vocês precisam clicar aqui e depois entrar no grupo do WhatsApp. É essa página aqui, tá bom? Para vocês poderem estar se inscrevendo. Aqui tem algumas informações sobre as aulas, o calendário de como vai ser, ó. Na aula 1, as 4 alavancas para atrair mais clientes e vender mais na sua sorveteria. Na aula 2, as 2 ações para colocar mais dinheiro no seu caixa sem precisar conquistar novos clientes. E na aula 3, o elemento que separa uma sorveteria do modo de sobrevivência de uma sorveteria que fatura 30 mil por mês. Então, lá na aula 3, você vai entender a diferença de uma sorveteria que vende 30 mil, de uma sorveteria que fatura menos que 30 mil e não consegue alcançar. Então, lá a gente vai abrir tudo que a gente fez, que deu resultado, que deu diferença, para vocês copiar e adaptar na sorveteria de vocês também. Tá bom? Então, é muito simples, ó, só o nome, o e-mail e o telefone, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Muita gente saindo da live para quem entrou. Muita gente saindo da live para quem entrou. O pessoal deve estar na correria. O ponto é muito importante. A Auto colocou sim, o ponto é uma das coisas mais importantes, porque se você tiver num ponto ruim, não há ação que faça na sorveteria que traga aquele mega resultado. Existem ações para você melhorar o seu ponto, sim, mas é muito importante você ver, você entender como usar isso de forma estratégica, que é entender seu público que você está vendendo, tem como melhorar, entendeu? Então, entender aí quais são hoje os seus clientes, como você consegue atrair mais cliente, mesmo num ponto que não seja muito bom, ou talvez avaliar mesmo uma mudança de ponto. Então, por isso que é tão importante você entender qual é a pontuação certa do seu ponto. As estratégias servem para quem serve para sorvete expresso? Sim. Sorvete expresso, gelateria, sorveteria e também no delivery. Onde estão gravadas as outras lives? As 2 primeiras lives de aquecimento, por enquanto, está salvo no Instagram, tá? Por enquanto. Aí as outras que a gente vai fazer na semana que vem não está salva ainda, tá? E nem vai ficar salvo. Então, muito importante você se programar para participar ao vivo. O ideal é a fabricação própria ou revender de uma marca já consolidada? Pode dar mais certo? Depende muito. Depende muito, porque hoje tem algum sorveteiro que compensa fabricar na região dele e algum, pelo preço da receita, às vezes compensa revender. Então, é muito importante fazer cálculos de que realmente vai trazer resultado para você. A gente não pode falar, não? É só vocês? Deixa eu ver. Pode falar. Tá. Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho, assim, que eu já tô, assim, no ramo há algum tempo. Fabricar é o que há para quem quer empreender. Eu acho que revender sorvete, na minha opinião, não é uma... A não ser que você venda por um preço muito alto. Do contrário, eu acho que fabricar é o que há. Tem que ser fabricado. Você ser fabricante, fazer o seu sorvete para você vender. Senão é difícil para você ter lucro. Hoje você revende, Lucimeire? Não, eu fabrico e revendo. Bacana. Entendeu? Então, é válido, sim. Hoje eu vou defender a tese também de que fabricar dá muito mais lucro. Só que, deixa eu só ativar um pouquinho aqui para mim conseguir falar, tá bom? Se falar de novo, só me dá um joinha aqui, tá? Hoje, eu defendo a tese que fabricar
dá muito mais lucro. Só que depende também de duas coisas, que é tempo e investimento. Hoje, para você conseguir fabricar, você tem que ter condições ali para comprar sua primeira máquina, mesmo que for simples. Então, precisa de um certo investimento. E outra coisa, tempo também. Hoje, para fabricar o sorvete, querendo ou não, você vai ter que destinar um tempo maior. Então, Dalília, hoje, o que você me aconselha se eu for começar a minha sorveteria? Tá, você tem dinheiro e tem alguém mais para te ajudar na sua sorveteria? Então, eu aconselho você começar fabricando. Eu não tenho investimento. Então, qual é a forma correta de eu começar a minha sorveteria? Ser um sorveteiro ali, revendedor e investidor, que é você monta a instalação, mas não fica preso para revender. E hoje a gente faz análise de algum sorveteiro que muitas das vezes ele quer fabricar. Só que a gente vai fazer o cálculo da receita na região, vamos supor, uma receita de açaí. Ele quer fabricar uma receita de açaí. Só que muitas das vezes acaba ficando mais caro ele fabricar por causa do custo da polpa de açaí do que revender. Então, é muita pouca diferença. Tipo, é coisa de R$ 2 a caixa. Então, não faz diferença. Então, por isso que é tão importante você saber avaliar os custos. Quanto que vai custar para mim uma receita? Quanto que eu preciso investir ali em máquina para começar? Então, isso faz diferença. Eu quero começar com a minha sorveteria, ou quero começar a fabricar, tá? Mas qual investimento você vai colocar? Qual decisão que você vai tomar? Qual problema que você vai resolver primeiro na sorveteria? Tá, você vai fabricar, mas qual o problema hoje? Você está pagando mais caro na massa, no picolé? Então, o que você tem que começar primeiro? Qual máquina escolher primeiro? Então, são algumas decisões que você tem que tomar. Igual eu falei, eu sempre defendo a tese de que a fabricação é melhor, porque foi como eu comecei e como eu estou até hoje, entendeu? Mas se eu ver que um picolé para mim fabricar vai ser mais caro que eu pegar do revendedor, lógico que eu vou pegar do revendedor sem trabalho. Então, é de você avaliar também, tá bom? Não sei, mas muito válido a moça que falou aqui que fabricar é melhor. Realmente, em alguns casos, fabricar é bem melhor mesmo. E você não fica preso revendendo sorvete, tá bom? Mas dá para ter lucro, sim, sendo um revendedor, desde que você saiba precificar o seu sorvete, saiba fazer ações que realmente traga cliente, saiba montar combos estratégicos para você conseguir aumentar o ticket médio, tá bom? Dá sim, hoje a gente tem vários alunos que é revendedor e estão tendo resultado, tá? Mas fabricar o próprio sorvete é muito mais bacana, tem várias oportunidades, tem várias coisas que dá para agregar na sorveteria que dá muito certo. Deixa eu ver aqui, mais alguma? A moça levantou a mão. Chique Jabó, isso? Oi, Oi, posso tudo falar? bem? Tudo Pode. bem. Desculpa, eu me embolei um pouco aqui. Eu entrei um pouquinho tarde aí na live. A gente sabe que a venda de sorvete ela é sazonal, né? Na Sim, época de baixa, vamos dizer assim, de baixa temporada, você nessa aula ou em outras vai passar para a gente estratégias aí para pelo menos manter o faturamento, né? sim, a gente vai passar a estratégia na semana da sorveteria 30K, sim. Igual a gente comentou, ali nas aulas vão ter ações para que você consegue atrair mais cliente. Uma vez que você consegue atrair mais cliente, aí tem outro ponto, que é fidelizar. Então, quanto mais clientes fidelizados você consegue durante o verão, mais tranquilo você passa o inverno, porque você tem uma carteira grande para explorar dentro da sua sorveteria. Mais especificamente, na aula 1, a gente vai mostrar as 4 alavancas para você atrair mais clientes na sua sorveteria. Ok, obrigado. Eu tenho uma ou duas sugestões e de repente você pode indicar para a gente, tecnologicamente, como colocar em prática, tá? Eu tenho a ideia só. Aí na aula, com certeza, eu vou poder sugerir, não? Sim, sim, vai poder perguntar, é ao vivo as aulas, então é muito importante, vai ter espaço para vocês perguntar, tirar dúvidas, leva papel e caneta para vocês anotar também, tá bom? Sorveteria Deliciar. Sorveteria Deliciar. Pode falar. Eu acho que ela ergueu sem querer. Pessoal, aqui enquanto ela vai. Essa foi minha situação. Eu não tinha o valor para investir em máquinas, comecei revendendo, com uma margem muito boa, pois o meu foco é no turismo. Até então tem dado muito certo. Então, igual ela colocou, em alguns casos dá muito certo, sim, revender. Tem uma margem um pouco menor, mas também não tem o trabalho de fabricar. Em alguns casos, em algumas cidades, tem que partir logo para a fabricação. Por isso que é de caso a caso, entende? É de sorveteiro para sorveteiro. Para ser fabricante do próprio sorvete, qual o investimento mínimo? Depende. Hoje a gente encontra máquinas no mercado bem baratinha, até máquinas de milhões. Depende muito. Não é essa pergunta, quanto eu vou precisar para fabricar? Não, quanto de investimento que vai demandar da minha sorveteria para que eu consiga investir numa máquina e ter esse retorno. Igual o Alex, um mentorado nosso. Ele começou revendendo e logo ali ele falava, no final do ano eu compro uma máquina, que era lá para o final do ano. Chegou ali 3 meses,
ele já falou, não, eu vou comprar a máquina agora, já consigo comprar a máquina agora porque aumentou o faturamento e conseguia pagar a parcela. Então, não é o quanto de investimento você vai precisar, mas sim o quanto você consegue tirar da sua sorveteria sem sufocar a operação, para que você consiga pagar uma parcela sem espremer ali os seus gastos que você tem na sua sorveteria, sem deixar de pagar outras contas, tá? Então, hoje, para fabricar, é ideal que entenda os custos da sorveteria, faça um planejamento e faça ações, que é uma das coisas que a gente vai passar no evento, para que você consiga pagar a parcela da máquina sem tirar dinheiro da sua sorveteria, que ela se pague. Então, hoje a gente faz vários cálculos ali, tanto em quantidade de sorvete para vender durante o mês, qual máquina começar, qual demanda suprir primeiro dentro da sorveteria, para você entender como pagar a parcela sem tirar dinheiro da sorveteria. E uma das coisas é fazer ações para atrair mais cliente, ajuda demais a pagar o investimento. Também prefiro revender, pois não fico presa e mesmo assim tenho lucro. Depende, sim, depende muito, Roberta. Ó, uma das coisas, igual eu falei, é tempo e financeiro. Se você não tem tempo agora para fabricar, é só você na operação e não tem dinheiro para investir, começa revendendo e depois faz um planejamento estratégico para começar a fabricar. E os sorvetes para iniciantes? Tem necessariamente que ter máquina ou tem alguma receita que possa ser feita sem máquina? Tem sim, tem receita que dá para fazer de picolé que dá para fazer no liquidificador e receita de sorvete que dá para fazer na batedeira. Máquina, tarará, Forte Frio, custa 26 mil, fabrica 900, tarará. Tive que migrar para o MEI para a ME por conta do aumento do faturamento, do teto do faturamento do MEI. As despesas aumentam muito, contador, imposto, sistema, além de ter que emitir notas fiscais de todas as vendas. Justamente, Luciano, comenta aqui para mim, quanto que você já está vendendo na sua sorveteria, Luciano? Se você quiser comentar, tá? Se você quiser colocar aqui, coloca. Porque hoje até um certo nível, né, pode ser MEI e depois tem que 20 mil. Então, eu acredito que 20 mil por mês já tem que ir para ME. Só que, Luciano, é muito importante esses gastos, né, que você vai ter com imposto, contador, o que a gente falou na live 2, você realmente entender os custos, quanto que vai custar para você manter isso na sorveteria. Então, hoje você precisa, a partir do dia 7, já tem que migrar. Entendi, Luciano. Então, é muito importante você já organizar e entender os números da sua sorveteria, colocar isso ali num gasto por mês, porque vai ser mais uma despesa. Então, você tem que conseguir vender mais, atrair mais cliente, para conseguir suprir esse gasto. A gente fala que o quê? O faturamento de uma sorveteria, vamos supor, uma pessoa que fatura 30 mil. 30 mil é como se fosse uma pizza. Coloca uma pizza aí que é 30 mil. Só que o sorveteiro muitas vezes tem essa visão dessa pizza, que é o faturamento inteiro, que é para ele. Só que não é. Dessa pizza tem que tirar o quê? Funcionário, água, luz, aluguel, funcionário se tiver, imposto, contador. E muitas das vezes essa pizza grande, a hora que vai cortando em pedaço, fica muito pequena. Então, você tem que entender como você controla esse pedaço para que sobra um pedaço um pouco maior dessa pizza de quê? De lucro para você. Então, eu gosto de dar essa, vamos supor, como que fala, meu Deus? Essa comparação de uma pizza grande, várias fatias. O que o sorveteiro tem que entender? Que ele tem que aumentar a fatia da lucratividade. Como que ele vai fazer isso? De duas formas: atraindo cliente e aumentando o lucro. Tá bom? Não sei se ficou clara essa analogia aí. Alguém conhece de máquina? Máquina 1, menor preço do mercado? Já ouvi falar, mas não sei também como que funciona. Então, acho que é isso, pessoal. Bastante pergunta, bastante dúvidas, muito sorveteiro aqui, iniciante, com bastante dificuldade. Participa do nosso evento, gente. Tenho certeza que vai dar muito mais clareza para vocês. Vai ajudar muito mais. São 3 aulas, lembrando, gratuita. Segunda, terça e quarta, às 7 da noite. Já coloca o celular para despertar, tá bom? Para não perder, beleza? Quem vai participar do evento, quem já se inscreveu, quem não se inscreveu, corre lá no link da bio. E eu vou deixar o link aqui também para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui no chat. Salva esse link aqui, que está no chat, para quem não se inscreveu. Para quem se inscreveu, aguarda lá no grupo, que segunda-feira a gente vai enviar os avisos e os materiais complementares das aulas, tá bom? Já leva papel, caneta e prepare as dúvidas, que o chat vai estar rolando também. Olha lá, Leidinha da Silva, eu vou, não perco. Muito bom, Leidinha. Então, beleza, pessoal, ó, já se prepara, segunda-feira, coloca o celular para despertar, sem replay, sem gravação. Então,
É ao vivo a cor e salteado. Então se programe para estar junto com a gente na segunda-feira às 19 horas, beleza? Boa noite, boa noite.